Olá pessoal, nessa aula de hoje vamos estudar sobre domínio, contradomínio, imagem e valor numérico de uma função. Vamos lá. Dada uma função f de a em b, dizemos que A é o conjunto domínio da função, ok? Então A é o domínio. Vamos notar, né, fazer a notação df, tá? Vou até substituir aqui df. B é o contradomínio da função, tá? B é o contradomínio. CD de contradomínio, f da função. CDF. Muito bem. E o que é a imagem? Se A é o domínio e B é o contradomínio, a imagem é um subconjunto do contradomínio, um subconjunto de B, tá bom? Matematicamente, a gente diz que imagem é subconjunto de B dessa forma. O conjunto imagem está contido no conjunto B. De tal maneira que os elementos da imagem são todos os valores de y, tais que, né, esse y é o valor que a função assume quando a gente substitui x, né, o valor de x, e são elementos do conjunto B. Não entendeu? É assim, esse x pertence ao conjunto A, ao conjunto domínio. Uma vez aplicado na função, ele vai ter como resposta um y. Esse y pertence a B. Então, todos os y's que são resposta, né, que estão associados com x, formam o conjunto imagem. Vamos ver se entendeu? Vamos aqui fazer esse exemplo, esses dois exemplos. Então, primeiramente aqui usando diagramas, tá? A gente tem aqui o conjunto A, o conjunto B. O que seria o domínio? Acertou quem disse que o domínio é o próprio conjunto A. Facinho, né? E o contradomínio? Professor, o contradomínio é o B. Muito bem. O conjunto imagem, ele é um subconjunto tal que ele é formado pelos elementos, nesse caso aqui, o elemento E e o elemento I. Por quê? Porque esses elementos, eles são tais que eles são as associações dos elementos de A aplicados na função, tá? Então, E e I formam a imagem da função de A em B aqui. Ficou claro? Então, o conjunto B é formado por esses quatro elementos, mas a imagem é formada somente por E e I, pois são respostas dadas da aplicação da função, ok? Bom, da mesma forma, vamos aqui. Quem é o domínio dessa vez? Nessa representação aqui, vou acrescentar que aqui é o eixo X, tá? Ali o eixo Y. O domínio vão ser todos os valores de x, tá bom? Então, a gente tem aqui que o domínio é x pertencente aos reais, tal que são todos os valores que vão de menos 2 até 3. Então, de menos 2 menor do que ou igual a x, menor do que ou igual a 3. Lembrando que a gente poderia ter representado esse conjunto D usando a notação de colchetes, né? Ficaria até mais simples assim, mais resumido. Fechado em menos 2 e 3. Um intervalo fechado, nesse caso, de menos 2 até 3. Ok? Dúvidas?
Bom, minha caneta falhou. Vou pegar aqui, fazer com a caneta preta mesmo. Bom, e quem seria o contradomínio? Olha, o contradomínio é todo o conjunto B, não somente onde chegam as respostas, tá certo? Então, o contradomínio aqui é y pertencente aos reais, tá? São todos os valores de y pertencente aos reais. Y pertencente aos reais. Todos eles, sem restrição. Só isso, tá? Todos os valores reais, tá? Do eixo Y, ok? Bem, e quem seria a imagem? Similar ao conjunto D, só que dessa vez associado aqui ao Y, ok? Então vamos escrever que a imagem é Y pertencente aos reais, tal que são os valores de menos 1 até 4. Menos 1 menor do que ou igual a y, não x, tá? Y menor do que ou igual a 4. Certo? Daqui para cá, a imagem. Professor, poderia também usar colchetes aqui? Sim, sim. Poderíamos dizer que a imagem de f, né? Ou simplesmente a imagem, seria o intervalo de menos 1 a 4. Nesse caso também fechado, tá? De menos 1 até 4. Note que essa maneira de escrever ela é mais rica porque a gente está dizendo aqui que é do eixo Y, né? E aqui fica subentendido, ok? Bom, então a gente já viu que é domínio, contradomínio e imagem. Vamos falar agora do valor numérico, tá bom? Vamos lá. Valor numérico de uma função é o valor calculado de y para cada valor dado de x. Certo? O valor numérico é um valor calculado. No caso, o valor de y. Então, olha só, vamos olhar esses exemplos aqui. No primeiro exemplo, dada a função de R em R, ou seja, dos reais nos reais, tá ok? F de x é 2x mais 1, a gente vai calcular f de 0, o valor numérico quando x for 0. Veja que esse 0 está assumindo o lugar aqui do x, ó, certo? E o que acontece? No lugar desse x, a gente vai colocar 0 mais 1. Só para ficar bem claro, ó, aqui a gente tem f de x igual a 2x mais 1. A gente trocou esse x por 0. Então, esse x também tem que ser trocado por 0. Como era 2 vezes x mais 1, 2 vezes 0 mais 1. Tá? 2 vezes 0 mais 1 dá 1. Então, 1 é o valor numérico dessa função quando x é igual a 0. Beleza? F de menos 2. Se você compreendeu, dá uma pausazinha e aí volta aqui para ver se acertou. A ideia é exatamente a mesma. Esse x é menos 2, esse x também vai ser menos 2. Então, vai ficar, ao invés de 2x, 2 vezes menos 2 mais 1. Ok? Troquei esse x por menos 2, esse x também por menos 2. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Menos 4 mais 1. Que dá menos 3. Ok? Pronto. Se entendeu direitinho, faz o próximo aí. Dá uma pausa. Dessa vez, ao invés de escrever f de menos meio, eu disse, se x for menos meio, então a gente vai calcular o valor de y. Tá? Então, y vai ser igual, tá? Esse f de x é como se fosse o y, tá bom? F de x é igual a y, olha só. Então, 2 vezes x, no lugar do x, menos meio.
menos meio. Mais 1. Ok? Recapitulando, ó. F de x é y, tá? Então tá aqui. Igual a 2 no lugar do x, menos meio. Então, no lugar do x, menos meio. Repetiu mais 1, agora faz essa continha. 2 vezes menos meio dá menos 1. Repete esse mais 1. Isso dá 0. 2 vezes menos meio dá menos 1. É como se esse 2 cancelasse com esse 2, porque ele está multiplicando e dividindo. Então, sobra o menos 1. Repete o mais 1. Isso dá 0. Bom, e para finalizar, vamos a outro exemplo aqui, tá? O B. Também uma função de R em R, tal que, ao invés das palavras tal que, a gente pode colocar ponto e vírgula e ler tal que, tá bom? Então, f de R em R, tal que, f de x é 2x menos 3 sobre 5. Muito bem. Dessa vez, veja que ao invés de dizer x igual a tal valor, eu estou dizendo que se y for 7, então a gente pode agora calcular o valor de x, o valor de x para o qual o y é igual a 7. Então, vamos lembrar que isso tudinho aqui é o y, f de x é o y, aqui ó, f de x é o y. Então, no lugar desse f de x, a gente vai colocar y, que na verdade é 7. Então, 7 igual... Aí eu vou repetir 2x menos 3 dividido por 5. Quero deixar bem claro que qual foi a ideia. Isso aqui é y. F de x é y. E y é 7. Então, eu troquei f de x por 7. Ficou compreendido? Se tiver dúvida, pergunta aí. Se não, repete esse outro e agora é só resolver essa equação. Se a gente multiplicar por 5 nos dois lados, esse 7, quando multiplicado por 5, fica 35. E essa fração, quando multiplicada por 5, fica 2x menos 3. Se você preferir pensar assim, é como se o 5 que está dividindo passasse para o outro lado multiplicando. 5 vezes 7, 35. Certo? Agora, somando 3 nos dois lados, 35 mais 3 dá 38. E 2x menos 3 mais 3 dá só 2x. É como se passasse o menos 3 para o outro lado, fica mais 3. 35 mais 3, 38. Tá? E o menos 3 foi para o outro lado. Muito bem. Dividindo agora os dois lados por 2. 38 por 2 dá 19. E 2x por 2 dá x. É como se passasse o 2 para o outro lado, ele está multiplicando, passa dividindo. Ok? Qualquer dúvida, posta nos comentários. Até a próxima aula.